homofobia? Tem alguma, não? Específico, né? Porque aí fica muito vago. Não tem nada, não Vamos tem para nada a de próxima. homofobia. Mas, ó, só para deixar claro sobre Tá. esse assunto aqui, é importante já falar, já que ela levantou a bola. Cara, ninguém tem o direito de se meter na vida privada de ninguém. Tá? A pessoa quer ser feliz, vai ser feliz do jeito que ela quiser. Ninguém tem o direito de se meter no que ela quer, como é que ela vai ser feliz, né? Com quem ela vai ter relacionamento. Não cabe ao político nenhum, não cabe ao governo também. A nossa briga sempre foi com doutrinação de criança em sala de aula, querendo induzir criança a mudar de sexo, a acreditar que o sexo é uma construção social, né, que nasceu menina pode se transformar em menina. Eu acabei de receber, inclusive, não tem 2 semanas, estava gravando aqui em Brasília o programa eleitoral, vem um cara chorando me encontrar, Vilela. Eu esqueci o nome dele agora. Mas o que ele foi? tinha feito mudança de sexo quando era criança, ele nasceu homem, tinha se transformado em mulher. Aí, enfim, ele se converteu, ele se arrependeu e não estava conseguindo ter recurso público, apoio do SUS para poder fazer a voltar ao sexo dele, que é ser homem. Então o cara estava chorando, desesperado, me pedindo apoio a um projeto de lei que o Estado garantisse essa possibilidade dele fazer essa cirurgia para voltar a ser o que ele sempre foi, né, que é homem. Eu dei o meu apoio para ele, porque são pessoas que sofrem, que a gente tem que abraçar e é obrigação do Estado amparar assim. Então não tem absolutamente nada de homofobia, nada. Então o filme meu de vida, as pessoas que eu sempre convivi, que eu trabalhei, né, que eu tenho amizade, tenho na família, nunca olhei com relação ao que a pessoa faz na sua intimidade. Tinha uma questão aqui, antes da gente ir para o final, é o lava-toga, né? Qual a sua opinião sobre a CPI da lava-toga, que estava precisando de uma assinatura e aí você se manifestou publicamente que não precisava? Qual a sua opinião? Mudou? Na verdade é o seguinte, não é e a tua, que mudou. a tua posição hoje em relação a Vilela, se você vê, era mais uma vez uma bandeira que era levantada mentirosa, porque dizia-se que com essa CPI da lava-toga você ia conseguir enquadrar o Supremo Tribunal Federal. Não era isso? Não era isso que ia acontecer. Tá, não tinha nem a quantidade ali de deputados, era senadores, na verdade, só isso daí. Era uma CPI. Você falou que a era uma CPI ia que não ia fogo no país. Não, né? Ia resolver o problema. Eu assinando o Supremo entender que é o presidente da República, né, querendo atacar lá o Supremo. A gente não tinha maioria no Senado, na nossa base. Vocês viram o que aconteceu depois na CPMI do 8 de janeiro, na da pandemia, como é que foi um desgaste para o governo, a gente não tinha maioria. Agora você imagina, a CPI dessa aí, o presidente ia ser Randolfo Rodrigues e a relatora ia ser Soraya Tronic. Aí vocês querem me convencer que ia ser uma CPI que não ia politizar, que não ia atacar o presidente Bolsonaro. Então foi nesse cenário, a gente tem que ser realista. Você achou que ia virar, achava que ia eles virar... iam trabalhar contra o governo. Então assim, não tinha nenhuma lógica isso daí, não ia parar de pé, não ia resolver o problema, ia trazer desgaste. Então, e a gente não tinha maioria no Senado para poder, enfim, fazer um trabalho sério como poderia ser feito com esse nome bonitinho, né? Aí você vê, agora tem um CPI do crime organizado. Pois é. No começo, eu estava nessa CPI, acreditando o quê? Pô, vamos investigar o CV, o PCC, claro. a rota de tráfico aqui de armas e droga, vamos pegar quem tá lavando dinheiro para esses caras, vamos para dentro, investigação. A arma da Ucrânia aqui. Aí daqui a pouco a CPI tá convocando Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, quer vincular, né, o governo Bolsonaro à questão de Banco Master. Quer dizer, é uma loucura. Se desvirtuou completamente. Então, assim, a CPI, infelizmente, por causa da atuação equivocada de alguns parlamentares, isso acaba colocando em descrédito o próprio poder legislativo. Então, essa CPI, certamente, ela não ia resolver o problema. E por essas razões aqui, eu entendo que não tinha como ela acontecer. E, mais uma vez, também não seria pautada pelo presidente do Senado naquele momento. Para a gente finalizar, quando que se escolhe o vice e esse vice já tem na cabeça de vocês o que precisa ter o vice para compor a chapa ideal para vocês? Vilela, o vice realmente é uma coisa que se vê mais para o final. Óbvio que tem as conversas aqui. Não é estrategicamente bom anunciar antes ou não tem nada a ver com isso? Assim, não é estrategicamente bom anunciar antes, porque quanto antes se anuncia, mais, né, começa a paulada. Sim. E dá mais tempo de pensar com calma. Eu acho que tem que ser uma pessoa que vai complementar, né, o nosso projeto aqui de reconstruir o Brasil, de apresentar o caminho da prosperidade. Alguém que pense, tem os mesmos valores e princípios do que nós. Alguém que tenha a sensibilidade, algum conhecimento ali
de máquina pública, Já alguém tem que algumas traga pessoas- alguma expertise em alguma área, né? Por exemplo, a tem- geração de emprego, Já não tem, sei. já tem na cabeça de vocês mais ou menos Uma pessoa quem séria, poderia competente. Tem algumas pessoas, mas de Conversas. verdade não tem absolutamente nada Nada nem acertado. adiantado, Tá. nem conversado, vamos combinar aqui que lá na frente não tem nada disso. Não por tem assim, enquanto. vai ser uma mulher, ou vai ser um empresário, Não, ou vai ser alguém assim, do eu centro? gostaria que fosse uma mulher. Tá. Eu gostaria, que eu acho que é importante ter essa representatividade. Sim, sim. Na chapa agora, por exemplo, está se discutindo lá na Câmara dos Deputados a vaga para conselheiro do Tribunal de Contas da União. A Câmara indica um nome, né, a vaga da Câmara dos Deputados. Sim. E o TCU hoje não tem uma mulher, cara. Pois é. Então tem lá a Soraya Santos, que é uma deputada do PL, que está colocando o seu nome. Vamos conversar dentro do partido ainda, se a gente consegue ter um consenso ali para todo mundo apoiá-la. Mas eu defendo que seja uma mulher. No nosso caso, nós temos a Soraya, que é uma deputada preparada, para que ela possa, nessa vaga da Câmara dos Deputados, ir para o Tribunal de Contas da União para ser a única mulher. Entre todos os conselheiros que existem lá hoje, o Lula, né, que diz, né, que defende a pauta das mulheres, por exemplo, nas 3 vagas de Supremo, ele indicou 3 homens. Né, na vaga agora para o TCU, ele está lançando um homem, que é um petista lá, um deputado petista lá de Minas Gerais. Quer dizer, um presidente que fala uma coisa, diz que defende, mas na prática não faz. Então eu estou aqui me diferenciando dele mais uma vez. Eu acho que nessa vaga de Tribunal de Contas da União tinha que ser indicada uma mulher. Estamos aí conversando no partido, ver se não pode ser a deputada muito preparada, Soraya Santos. E como vice, pode ser uma Olha, mulher eu gostaria que fosse uma mulher, mas não tem conversa com ninguém ainda assim adiantada, tá? Estou conhecendo ainda algumas pessoas, estamos fazendo pesquisa, estamos buscando aqui agora já com o fim dessa janela de troca de partido, então são as pessoas que têm que já estar filiadas. Então a gente tem agora um cenário mais real para procurar Que isso. Que data é o ideal para anúncio? Então, aí você tem até as convenções que acontecem ali no final de julho, começo de agosto. Né? Tem tempo ainda. Então tem bastante tempo ainda. Paulo Guedes, tem conversas com ele? Vai ser ele o que vai cuidar da economia? Ou alguém O professor indicado por Paulo ele? Guedes, eu tem conversado com ele? converso de vez em quando com ele, para mim é um gênio. Ele não aceitaria? Foi alguém ali que acho que fez um trabalho brilhante, reconhecido internacionalmente, conseguiu, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu recuperar a parte econômica mais rápido que praticamente todos os países do mundo. Nós fizemos aqui um acordo com mais de 11 milhões entre patrões, 11 milhões de empregados, né, com seus patrões, para não perderem o emprego durante a pandemia. Alguém que conseguiu equilibrar as contas públicas, deixou de superávit aí 54 bilhões para o governo seguinte, algo que nunca tinha acontecido de um governo para o outro. A gente conseguiu entregar pegamos um governo lá com a taxa, uma relação de dívida com o PIB em torno de 75%, mesmo com pandemia, com crise da maior crise hídrica dos últimos 92 anos, guerra da Ucrânia com a Rússia, mesmo com todo o desastre de Brumadinho, mesmo com tudo isso, a gente entregou um Brasil com a dívida PIB de 71%, quer dizer, reduzimos 4 pontos percentuais e agora está chegando a 80%. Quer dizer, o Brasil está endividado, o Lula está entregando um país com 80% da população endividada, 20% dessas pessoas, Vilela, não estão conseguindo pagar conta de água e de luz, estão parcelando arroz e feijão no cartão de crédito, quer dizer, é uma loucura. Esse é o Brasil que está sendo deixado de herança para o próximo presidente da República, mas que tem conserto e pessoas como Paulo Guedes, sem dúvida alguma, vão me ajudar ali, seja opinando, da forma que ele achar mais importante. Tem uma chance de participar do governo ou é zero? Não estou tratando de ministérios de verdade também. Então, mas o Paulo Guedes, para mim, é uma referência na economia. Porque o Bolsonaro, na época, ele já, uma das primeiras coisas que ele falou foi isso, né? Mas é porque quando meu pai foi candidato a presidente em 2018, havia uma grande desconfiança sobre qual seria o caminho econômico que ele seguiria. O cenário é outro. Então, quando ele apresenta com antecedência o Paulo Guedes, todo mundo, o cara tem um projeto ali que realmente é o Brasil. Era mais para acalmar o mercado. Ao contrário do Lula. O Lula, sabendo que é uma porcaria o ministro dele, ele não anunciou na campanha. Porque se ele fala que é o Haddad antes, ele não se elege. Então, assim, ele escondeu o cara, depois vai e bota um político que não é nem formado em economia, né, conseguiu fazer uma coisa horrorosa. Ele é o melhor ministro da economia do Paraguai, né? Ele conseguiu levar 200 indústrias para o Paraguai, indústrias brasileiras, mesmo? Porque aqui está tão ruim o ambiente de negócio, é tanto imposto, é tanta insegurança jurídica, é tanto problema que o brasileiro preferiu, 200 indústrias brasileiras preferiram se mudar para o Paraguai. E vai concorrer agora com o Tarcísio, né? Então, eu não preciso anunciar nada antes, porque todo mundo sabe que a minha linha vai ser a continuidade, se Deus quiser, melhor ainda do que fez o presidente Bolsonaro na parte econômica. Tá certo. Agradecer demais, Flávio. A gente tem uma
né, todo mundo que vem pela primeira vez responde 3 perguntas no Exatamente, final. é. Agradecer demais todo mundo que esteve aqui com a gente. Ó, tem um pessoal aqui da tua equipe, tem um pessoal também que pediu pra vir assistir, né? Deixa aquela música preparada aí que eu quero Tu que fez tá no igual ponto. político aí, antigo, hein? O quê? Prometeu que ia ser 1h30, foi 3. Ah, a gente vai enrolando. Ó, a Andréia lá tá falando, o pessoal tá aqui no meu pescoço e tal. Lene, deixa a música aí, porque o Murilo Couto fez uma música, meu amigo Flávio, Tá no que ponto. estourou. Era uma crítica e virou. Os caras estão usando.